uma realização da Associação de Divulgadores Espiritistas do Paraná, estamos iniciando mais um diálogo espírita. Sejam todos bem-vindos. O amor de Jesus era abrangente para com toda a humanidade, justos e ímpios. Recomendava a prática do bem, a caridade, do perdão e condenava o vício e não o viciado, o erro e não aquele que cometia os erros. A passagem sobre a ovelha extraviada é um bom exemplo disso. Na sociedade atual, nós temos muitas ovelhas desgarradas do rebanho, criminosos violentos, de caráter torpe, impiedosos, cruéis. Jesus certamente agiria em favor deles, tentando resgatá-los ou resgatá-las. Como devemos nós agir com essa gente? Com benevolência e justiça, vendo-os como irmãos retardatários, moralmente falando, ou aplicando branduras da lei, causando graves prejuízos a todas as pessoas que já não compactuam, já não aceitam mais este tipo de comportamento e muitas vezes deles são vítimas. Essa é a reflexão proposta para agora no nosso tema livre de hoje. Caríssimos amigos, nosso tema livre de hoje vai falar sobre a passagem de Jesus que fala sobre as ovelhas extraviadas, desgarradas, né? Amor nos inimigos, está lá no Evangelho, nas lições de Jesus. Mas a questão que a gente quer, pelo menos o ângulo que a gente quer abordar aqui, ele vai um pouco além disso, né? Como é que Jesus recomendava o tratamento que devíamos... Se ele dizia que era para nós amarmos até os inimigos, então isso já acho que diz tudo, em parte. Mas a vida em sociedade hoje, principalmente, ela requer algumas análises mais profundas, né? O ponto que eu quero chegar aqui para André e para Rose é sobre a questão da chamada coletivização da culpa. Então, o que acontece? O indivíduo digamos assim, uma pessoa não exatamente marginalizada, porque às vezes ela pode estar marginalizada, mas não necessariamente se torna criminoso. Então, essa pessoa que comete crimes de vários tipos, né? Veja bem que não é só nesse aspecto, mas toda uma discussão ideológica que hoje em dia ocorre na nossa sociedade, em que as pessoas procuram trazer fatos históricos de séculos atrás, né? Demonizam aquelas pessoas que, num determinado contexto social, agiram desta ou daquela maneira, e pior do que isso, querem culpar todas as pessoas que não pertencem a determinadas minorias, estamos falando aqui de etnias, de minorias diversas, como se todos fôssemos culpados. Rose e Andréia, nós sabemos que perante a lei de causa e efeito, e justamente em função da reencarnação, é possível sim, né, que a gente tenha participado de certos eventos, por exemplo, como da Inquisição. Muito se fala no meio espírita que fulano talvez tenha sido inquisitor, o que a gente fez, a gente tem que pagar, porque não sei o quê, que me espiar, essa coisa toda. Mas a questão é justamente procurar um ponto de equilíbrio, Andréia, nesse aspecto de você não faltar com a caridade para com todas as pessoas, quer queira, quer não, gostemos ou não, são todos irmãos nossos, estamos no mesmo barco e tiveram a mesma origem em Deus e terão o mesmo ponto de chegada um dia, mais cedo ou mais tarde, com todos ocorre isso, sem que ao mesmo tempo nós tenhamos que ser coniventes com determinadas situações. Então, a leniência da justiça, por exemplo, hoje a gente vê uma série de coisas que estão deformando as leis e estão causando grandes prejuízos para as pessoas. Hoje em dia, a pessoa que comete um delito,
dependendo dele, é muito mais protegida pela lei, é mais lembrada, mais cuidada do que a própria vítima, ou da família da vítima. Está havendo uma inversão de valores. Então, eu quero saber de vocês duas, até onde vocês concordam com esse posicionamento, esse questionamento. Eu não quero aqui colocar as coisas de maneira determinada e final. Mas a pergunta é, como é que a gente pode trazer o Evangelho para a nossa vida, seguindo os ensinamentos de Jesus, mas também, como disse, repetindo um pouquinho, sem sermos partícipes de uma série de situações que nos ocorrem diante dos nossos olhos, que são claramente injustas. Como é que você vê, André, para começo de conversa isso? Difícil pergunta, né? Para começo de conversa, a gente já começa difícil. Diga assim para mim, Moá! Né? Bem, a gente precisa entender esse contexto que vivemos hoje, já sabemos, já falamos aqui no programa em outras oportunidades também, que estamos vivendo um momento difícil para todos, né? Que é a transição planetária, e por isso temos que nos adaptar ainda mais. Mas precisamos também entender um pouco, buscar, nos debruçar, estudar um pouco mais, né, a lição do Cristo, que traz a indulgência como um grande elemento da caridade moral, né, que possamos ter com o nosso semelhante. Então, como o seu Wilson falou, não é ser conivente, né, com as falhas e crimes ou erros dos outros, mas olharmos aquele indivíduo como nosso irmão, como uma pessoa que está aqui no plano, também passando pelas suas provações, dificuldades, está cometendo seus erros. A lei de causa e efeito vai, de certa forma, mostrar mais para frente que esse não é o caminho. Então, sempre que perdermos a esperança com esse momento trágico que vemos, né? Principalmente quem acompanha, faz muito tempo que eu não assisto televisão, né? Não assisto programa de televisão, mas acompanho as informações pela internet, né? Principalmente essas notícias tão trágicas, né? De todo mundo, que traz o cenário político, o cenário econômico, todas essas coisas que vamos acompanhando que faz nos perder a esperança por vezes. Nesse momento é que precisamos ser indulgentes, precisamos olhar, fazer a nossa parte, né? A nossa pequena parcela de contribuição para tornar um pouco mais viável essa vivência aqui no plano terreno. Senão, com certeza, encheremos o consultório da psicóloga e dos médicos, né? Porque adoeceremos do nosso emocional, né? Se não fizermos essa pequena lição. Eu só que antes de passar para a Rosa, Rosa, colocar assim, nós, independente do que nós estamos fazendo agora aqui, que é trabalhar pela divulgação dos princípios espíritas e, digamos assim, fazer um convite, um chamado, né, para que as pessoas despertem suas responsabilidades espirituais para o seu próprio bem. Isso não é para agradar ou para engrossar as fileiras do espiritismo, longe disso. A gente está preocupado com você, com seus familiares, com o seu bem-estar. Então, toda vez que a família, por exemplo, ela é a família que eu digo, a instituição família, né, ela é atacada, ela é vitimada por pessoas que muitas vezes agem e se apoiam na impunidade, né, que a gente está vendo cada vez mais. Essa preocupação, o que eu quero dizer assim, lá fora, no nosso dia a dia, seja no local de trabalho, seja na rua, em qualquer lugar, cada um de nós, vocês aí, nós aqui, todos nós provocamos, causamos alguma influência com aquilo que, com a nossa maneira de pensar, com aquilo que nós verbalizamos e, evidentemente, com os nossos exemplos. Então é importante a gente saber, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu estou bem protegidinho aqui. Ninguém está, para começo de assunto, ninguém está bem protegido. Mas é importante que a gente assuma esse papel também de influenciador, já que está na moda. Não temos aí milhares de seguidores, não nos preocupamos com isso. Mas cada um pode dar a sua gotinha de contribuição, né, Rosa? O que eu penso, né, sobre esse assunto refletindo? Em primeiro lugar,
toda conduta e todo hábito, ele é fruto das consequências que aquela mesma conduta gerou anteriormente. Então, em relação à criminalidade, à corrupção, a atos ilícitos, a tolerância tem que ser zero. A repressão tem que ser total. Se não tiver consequência negativa, nós não praticaremos a caridade de educar. Então, é preciso que o menor desvio da conduta reta tenha uma consequência má. É isso que Deus faz conosco através do processo reencarnatório. Sem que nós nos sintamos superiores ou nos sintamos no direito de apontar o dedo para o infrator. Mas a conduta tem que ser reprimida e tem que ter consequência má. Se nós, inclusive, pretendemos amar o infrator, nós queremos que ele se regenere. Se der certo o que ele fez errado, ele não vai se regenerar nunca. Verdade. Tem que proteger a sociedade, tem que ter lei rígida, tem que ter cumprimento rígido da lei e com medida educativa, com certeza. A caridade maior que se pode fazer por um filho, por um enteado, por alguém que a gente eduque, pela sociedade em geral, é educar. Não existe caridade maior. E não é possível educar se o bem não tiver consequência boa e o mal não tiver consequência muito má. Para que a sociedade se transforme. É assim que Deus age. A gente reencarna em condições difíceis porque agiu mal. E porque tem que aprender determinadas lições ou tem que adquirir força e experiência. E adquirir pelo trabalho. Então, em relação ao ilícito, é preciso repressão severa, tolerância zero. Mas não é preciso e não se pode deixar de educar e estender ao infrator a oportunidade da reeducação. Não libertando-o no meio social em que ele vai desencaminhar outras crianças, outros jovens ou agredir a sociedade. Mantendo num ambiente reservado, se necessário, mas sem a violência que impera nesses ambientes, sem o predomínio da própria liderança criminosa que impera até no nosso sistema prisional, infelizmente. Então, educar é amar, só que sem condenar, sem estender um olhar de superioridade e de orgulho àquele que infringiu, providenciando para que ele cumpra a pena, sim, até o último dia necessário, com todo o rigor, mas sem que ele seja torturado, sem que ele deixe de ter a dignidade do acesso ao trabalho e à escola, o que pode sim reeducá-lo. E depois nós temos também uma coisa que você colocou que nós temos que entender. Nós temos posições muito radicais da nossa sociedade em defesa de cotas sociais, em defesa de problemas raciais, né? Que às vezes parecem para muitos que extrapolam o ponto de equilíbrio e da equidade, da isonomia, que trataria todas as pessoas de acordo com as suas situações e de acordo com as suas necessidades. Eu não acho condenável a atitude dessas pessoas, é extremamente correto. Por quê? Porque quando nós reencarnamos, nós somos conduzidos para recuperar-nos socialmente pelo trabalho, na nossa produção, nos pontos em que falhamos. Então, quem é que reencarna em condição de sentir extremamente a desigualdade racial, a desigualdade social, a punição ao criminoso? Quem é que se emociona muito com essas questões? O espírito comprometido com elas. Ele nasceu para isso. Ele tem débitos nessa área. Todos nós, profissionalmente, familiarmente, pessoalmente, somos conduzidos ao trabalho nas regiões em que falimos e em que precisamos aprender e progredir. Então, os radicais, certamente, pela justiça divina, eles estão reencarnados com esse sentimento profundo da busca da justiça agora, porque falharam, porque foram os opressores. Aqueles que sentem em si com extrema dor ainda e sofrimento a desigualdade racial, social, econômica, cultural, são aqueles espíritos que antes tinham todos os benefícios sociais e usaram para o mal. E se regeneraram, se arrependeram. E reencarnam agora em condições de agir.
eles têm que ser extremados mesmo. Eles são o sal da terra, eles não estão equilibrados ainda. Eles estão resgatando erros. A sociedade em geral tem que mediar essa situação. Entender que o radical é necessário, mas que na coletividade nós temos que administrar o interesse de todos, lembrando que temos que dar a cada um de acordo com a sua necessidade, com o seu merecimento. E isso só é possível no mundo que facilite o acesso a todos, mas que privilegie o esforço, o trabalho e o mérito. Nós estamos quase chegando ao final do nosso tema livre. O tema é empolgante, né? Assim, para colocar uma espécie de fecho, digamos, sem pretensão de fechar o assunto, né? De esgotar o assunto. Mas a preocupação que a gente tem, Rose, em relação aos radicais é as motivações. Às vezes, essa radicalização ela parte de pessoas que têm outros interesses. Mas estamos no seu processo individual de progresso, né? Mas aí que está, mas é de interesse pessoal, de interesse, o que eu coloco assim, que eu discordo frontalmente, é de querer responsabilizar todo mundo por erros históricos cometidos há 3, 4, 5 séculos. A gente pega, sob o aspecto racial, o exemplo de Martin Luther King, uma pessoa extraordinária, e ele não apelou para a violência. Gandhi foi a mesma coisa, com problema político na Índia, né? A independência da Índia. Então são pessoas que são realmente grandes exemplos, e eles não partiram por tipo de argumento que hoje em dia, e isso não é privilégio do Brasil, é no mundo inteiro, praticamente, no mundo ocidental principalmente, esse tipo de ideologia, de conduta, de mentalidade, de querer fazer todo mundo se sentir culpado por quaisquer erros que alguém esteja sofrendo. Não faz sentido isso, porque se eu, pela lei de causa e efeito, posso ter sido um senhor de escravos, mas será que o meu vizinho, outro do lado, o meu colega de trabalho, todo mundo, falta gente, não é possível que todo mundo tenha sido algoz. E uma minoria agora está reencarnada e são só eles são as vítimas. É isso que a gente coloca. Então, esse tipo de ideia tem que ser também um pouco combatida, justamente para trazer mais para o centro isso aí. Tem que haver amor à criatura. Onde há amor, a fraternidade, tudo se resolve. Indulgência. Nós ficamos por aqui, o assunto podemos voltar numa outra oportunidade. E daqui a pouquinho a gente passa para o nosso quadro Reflexões de AZ. Jornal Comunicação Espírita. Matéria de capa desta edição. Programa Diálogo Espírita estreia novo quadro. No editorial, o ano da AD Paraná e o de todos nós em revista. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, a reencarnação sob diversos aspectos, parte 2. E ainda, matéria especial sobre a Associação Espírita Educação Fraterna. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Nosso Reflexões de AZ de hoje, nós vamos tratar de 2 temas iniciados pela letra H, porque o nosso tempo hoje está um pouquinho menor. Então nós vamos falar sobre harmonia e sobre o homem no sentido do ser humano. Mas eu vou começar aqui com a Andréia primeiro para falar sobre harmonia. A gente fala muito, né, sobre desejo de paz e harmonia no lar, a necessidade, e porque são vibrações, as vibrações de harmonia, elas fazem muito bem à saúde do corpo, do espírito. Mas aí eu quero que você fale sobre. A harmonia é uma palavra tão bonita, ela significa o balanço, o equilíbrio, né? Quando nós estamos com as nossas forças mentais, espirituais harmonizadas, nós estamos caminhando no bem, nós estamos seguindo, nós estamos fazendo um pouquinho que seja, porque nem sempre é fácil seguir, sabemos a explicação e todo o ensinamento do Cristo. Quando nós estamos harmonizados com o ambiente, nós estamos conectados com essas forças do bem, com os espíritos amigos, protetores. É muito importante a gente pensar que isso é um treino, nós não conseguimos isso imediatamente.
precisamos nos debruçar, precisamos fazer a tarefa de casa. Há pouco eu brincava, né, que a tarefa de casa é importante para esse tema aqui também. Quando nós estamos harmonizados, nós vamos emitir ondas magnéticas de pensamentos, né, que atraem, por sua vez, também outras ondas de outros espíritos, e só iremos para frente, só progrediremos. Da mesma forma, se estivermos desarmonizados, com o pensamento em desalinho, se nós não estivermos conectados com essa força maior, que é a força do bem, nós adoeceremos, passaremos pelas dificuldades, tanto físicas quanto morais, com todas as outras dificuldades. Estamos vendo isso agora, nesse momento, né, no que vivemos no mundo hoje. Uma desarmonia, uma falta dessa busca, desse entendimento, dessa conscientização, que somos responsáveis. Não devemos culpar o outro, não. Precisamos nos responsabilizar pela tarefa de cada um. Uma tarefa que tem que ser feita sempre, como dizia Kardec na sua explicação no Livro dos Espíritos, que sem a educação, essa educação que vem da nossa família, que vem dos nossos pares, que vem da nossa experiência com a vida, nós não conseguiremos essa harmonia tão desejada, tão almejada. Que sejamos harmônicos, então, né? Daqui para frente, pelo menos. A harmonia é um requisito básico para as sessões mediúnicas. Ela é fundamental. Na verdade, a harmonia e a afinidade estão totalmente entrelaçadas. Uma leva a outra e vice-versa. Então, desde o Livro dos Médiuns, lá Allan Kardec, já que se mencionou o nosso grande mestre de Lyon, né, ele recomendava para as sessões mediúnicas a harmonia. É fundamental que haja uma comunhão de pensamentos, de objetivos comuns, por isso que não é permitido que nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, participem pessoas estranhas àquele grupo. Principalmente pessoas que estão chegando, aí precisa passar por um treinamento, um conhecimento teórico, uma harmonização, né, para levar em frente e poder participar, porque senão prejudica e aí os resultados dessa atividade é bastante precário. Podemos passar já para o segundo tema? Podemos. Então podemos. Homem no sentido de humanidade. De humanidade, claro. Quando nós pensamos, né, no homem na Terra, nós, com o conhecimento espiritualista, independente de ser apenas a doutrina espírita, mas as crenças, as doutrinas espiritualistas em geral, do que elas tratam? Elas tratam de um espírito imortal que está momentaneamente encarnado, mas que tem a sua existência sem fim, que sobrevive à morte do corpo e que tem apenas uma experiência transitória nessa encarnação que necessariamente deveria ser bem aproveitada para que ele possa estar em harmonia, né, consigo mesmo nas encarnações futuras e já nesta também. Então o homem, como espírito imortal, ele renasce na Terra com uma condição que permite que ele adquira as experiências que lhe faltam. Como é que se dá esse processo? Ele reencarna num meio desigual, com dificuldades, com necessidade de trabalhar, com oportunidade de aprender e, se for muito esperto e bem direcionado, auxiliando aqueles que precisam dele e buscando a companhia daqueles que podem lhe oferecer harmonia, apoio, conhecimento que lhe falta. O homem na Terra é um viajante dos milênios. E por um instante, nesse nosso tempo, que é apenas uma medida transitória de coisas passageiras, mergulha numa vestidura, numa máscara, numa aparência momentânea, com compromissos que também são passageiros, mas que se refletem em toda a sua trajetória espiritual. Se nós tivermos consciência, como homens que somos, como mulheres encarnados, de que somos viajantes do tempo e do espaço,
que nos movemos no espaço a velocidades inimagináveis, sem sentir, que estamos de ponta cabeça para o infinito, com os pés numa poeirinha no espaço que é nosso planeta azul, protegidos pelas leis divinas. Um processo evolutivo. E principalmente, se tivermos a consciência que nunca, mas nunca, nós vamos acabar. Fomos criados e estamos imortais. Que o nosso processo de aprendizagem e de crescimento vai nos proporcionar cada vez mais, sendo Deus poderoso, justo, né? E amoroso, como sabemos que é, vai nos proporcionar cada vez mais felicidade, possibilidades de liberdade, de comunhão com aqueles que nos amam e a quem amamos também. Se temos consciência desse destino do homem na Terra, nesta experiência transitória, na sua viagem pela imortalidade, nós conseguiremos com muito mais facilidade correspondermos ao conceito de homem de honra, íntegro, que age com correção, que não precisa ser questionado pelos compromissos assumidos, porque sua palavra empenhada é lei para ele, que cumpre honrosamente todas as suas obrigações, mas que vai além, que não julga, mas educa sempre, que serve sem pedir retribuição, que ama e abraça aqueles que têm menos, sem esperar nada em troca. Este homem consciente do seu destino, da sua imortalidade, da sua futura comunhão com as potências divinas, ele vive feliz desde agora, porque sabe que as mesquinharias e as lutas passageiras do momento têm uma finalidade construtiva, visam aburilar a joia que todos nós somos, para refletir a grandeza divina e a harmonia do universo. Quer fazer uma palavrinha sobre Nossa, agora eu até fiquei enlevada aqui nessa harmonia da a gente se sente assim, nem se cansa, né? Se sente parte de Deus. Eu lembro do Evangelho, eu recomendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, um trecho que fala sobre o homem de bem. Ali tem um composto, umas proposições para nós que serve para todos nós, né? O que representa, como é que age o verdadeiro homem de bem? O homem, a mulher de bem, o ser humano, como ela colocou. E uma outra observaçãozinha, assim, que a gente aprende quando começa dentro da doutrina espírita, é que isso é um outro aspecto, né? De que o homem é composto de 3 partes, né? É o espírito, a alma, no caso, encarnada, o corpo físico e o perispírito, que é o intermédio, faz a ligação entre os dois. Então isso também é fundamental. O que é o homem? O homem é só quando está encarnado. Quando está desencarnado, não, porque ele não tem o corpo físico. Ok? Então fica nosso abraço e nosso convite para nos acompanhar na próxima semana e por todas as próximas. Grande abraço. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita.